Irmãos, nós precisamos pensar que quando nós estudamos principalmente os evangelhos, né, as ações de Jesus aqui nessa terra, no seu ministério, que Jesus estava frontalmente com o diabo no grande conflito. Jesus desceu do céu, se tornou um de nós, para passar pelo que nós passamos nesse grande conflito como seres humanos. Então Jesus estava diariamente diante de Satanás nos embates. Então Jesus precisava ter sabedoria. A gente costuma dizer uma expressão em nossa linguagem popular, jogo de cintura. Jesus precisava ter jogo de cintura com o diabo, para ele mesmo não complicar o seu ministério. É por isso que Jesus apenas curou um homem, principalmente porque aquele dia era sábado. E os judeus criaram uma série de regras, submandamentos em cima do quarto mandamento, para santificar o sábado, que eles colocavam limites que a pessoa podia andar, limites do peso que uma pessoa podia carregar. Então, Jesus sabia que já criaria muito problema apenas curando um. Se ele curasse todos aqueles homens, seria pior. Mas vamos lá, apenas no que a Bíblia relata que está focado aqui, era esse paralítico. Lembra que o paralítico falou para ele: Senhor, quando eu vou, outros vão à minha frente, então eu nunca consigo chegar lá. Se você ler essa história, eu até recomendo para você se aprofundar um pouco mais, entender um pouco melhor, no livro Desejado de Todas as Nações. Leia essa história. Tem um capítulo chamado Betesda. É um capítulo do Desejado de Todas as Nações. Inspirada por Deus, Ellen White comenta ali, sabe o quê? Que esse paralítico era o pior de todos os doentes. Ele estava lá no final da fila. Ele estava longe, distante, porque quem estava mais perto do tanque era quem tinha mais energia, quem conseguia se mexer mais para chegar perto do tanque. Era o pior. Eu volto à primeira lição aqui desta manhã. Eu estou falando para alguém nesta manhã que se sente o pior, se sente o pior da sua casa, da sua família, se sente o pior do seu trabalho, lá do lugar onde você trabalha. Eu estou falando para algum estudante que se sente o pior da sua escola, da sua sala de aula. Então você é o maior alvo de Jesus. Você se sente o mais incapaz, então você é o maior alvo de Jesus. Porque Jesus busca aquele exatamente que mais necessita dele, que é mais frágil, mais fraco, mais dependente. Esse é o poder maravilhoso de Jesus. Antes de continuarmos as aplicações com o paralítico, me permita esclarecer um ponto importante que é relatado aqui. É possível que tenha sido essa sua maior curiosidade até hoje em relação a essa história. Pastor, como que é esse negócio que acreditava-se que um anjo descia, movimentava as águas e o primeiro que descia era curado? Se você observar bem, tem uma ou duas traduções que esta informação está entre chaves. Sabe por quê? Não é parênteses não. Tem alguma Bíblia aqui? Dá uma olhada aí. Tem alguma Bíblia aqui que essa informação, que o anjo descia, a do senhor, irmão? Entre chaves. Sabe o que significa isso na escrita bíblica? Não é inspirado isso. Não é a parte inspirada. Isso é uma informação. Então a Bíblia também registra algumas situações culturais, e como nesse caso aí de crendice, uma lenda, como se fosse uma lenda, para
Apenas para enriquecer a história no sentido de informação. Por quê, queridos? Porque acreditava-se, era uma crendice entre os judeus, de que um anjo descia, e o primeiro que entrasse na água, só o primeiro, os outros não, que caísse depois, só o primeiro que entrasse na água era curado de toda a enfermidade. Ah, pastor, era realmente curado? A Bíblia relata que era, mas não tem uma resposta exata da parte de Deus por que isso acontecia. Se você pesquisar nos livros de Ellen White, não vai encontrar, ela não comenta nada sobre isso, inclusive nesse capítulo do desejado, e nem a Bíblia em lugar outro, que são as duas fontes de inspiração, né? Apenas alguns teólogos acreditam, aí é suposição, é apenas uma possível ideia. Como Israel estava 400 anos sem profeta, o último tinha sido Malaquias, é possível que Deus tenha mantido realmente esse ato de cura no meio do seu povo, para manter viva a fé do seu povo em Deus, principalmente dos mais necessitados. Mas é apenas uma ideia, uma conclusão tirada por teólogos. Mas fonte inspirada, Bíblia, Espírito e Profecia, silencia. Então será uma boa